Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo nós vamos falar de 5 indicadores básicos de avaliação de fundos imobiliários, o popular FIIs. Indicadores como taxa de vacância, localização, liquidez, P sobre VPA e Dividend Yield. Eu me chamo Emerson, sou o criador do canal Investidor Milenar e solta a vinheta. Os fundos imobiliários são uma espécie de investimento, com o objetivo de investir em imóveis ou em ativos imobiliários. Os investidores aplicam seu dinheiro no fundo e, em troca, recebem uma participação proporcional ao valor investido. Esse fundo vai ter um gestor que vai ser responsável por tomar essas decisões e essas decisões são tomadas em nome de todos os cotistas. Essa cota, ela também pode se valorizar como desvalorizar. Tudo vai depender de como está indo o cenário econômico, por isso a importância de acompanhar os noticiários. Em geral, os FIIs são um investimento bem interessante, é uma forma excelente de você poder diversificar sua carteira, que é muito importante a diversificação, porque se um setor não vai tão bem, o outro setor que vai bem equilibra sua carteira. E uma das vantagens dos FIIs é o pagamento mensal, na grande maioria. Por isso, para você poder seguir e avaliar bem um fundo imobiliário, aqui vão as dicas. Taxa de vacância. Ai, Emerson, o que é isso? Calma, vou explicar. A taxa de vacância é uma medida de quantidade de imóveis disponíveis para aluguel do fundo. Esta medida é usada para avaliar a capacidade dos FIIs em gerar receitas. A taxa de vacância é calculada dividindo o número de imóveis não alugados pelo número total dos imóveis que esse fundo possui. Uma taxa de vacância baixa indica que a oferta dos imóveis para aluguel é menor do que a procura, o que significa que os proprietários dos fundos imobiliários podem aproveitar melhor a oportunidade de rentabilidade. Por outro lado, a taxa de vacância elevada significa que há mais oferta de imóveis do que a procura e pode levar a uma queda nos preços dos aluguéis e também dos ativos. Por outro lado, se a vacância está muito alta e mesmo assim o fundo paga bons dividendos, quando esse problema da vacância for resolvido, pode significar lucros maiores no futuro. Ou seja, ele tem margem para crescer. Localização. Já a localização é um dos principais fatores a serem considerados ao avaliar um fundo imobiliário. Uma localização almejada significa que o fundo imobiliário está localizado em uma região disputada, sendo que onde há demanda, há valorização. Quando o empresário decide fazer algum investimento, um dos fatores que é levado em consideração é a localização do seu empreendimento. A localização pode ajudar o negócio a prosperar, trazer mais rentabilidade, sendo assim o fundo gera mais receitas elevadas. Por outro lado, uma localização ruim pode dificultar o aluguel. Liquidez. E com isso a vacância aumenta e diminui o seu rendimento. Cara, liquidez. A liquidez é a capacidade que um fundo imobiliário tem de converter suas cotas em dinheiro. A liquidez é calculada dividindo o volume dos negócios em um determinado período de tempo, pelo número de ações em circulação. Um fundo imobiliário com uma liquidez elevada é mais fácil de converter em dinheiro. É importante notar que a liquidez é afetada pelo volume de negócios e, portanto, pode variar com o longo do tempo. P sobre VPA. O P sobre VPA corresponde ao preço de uma ação dividido pelo valor patrimonial correspondente a ela, sendo esse indicador que diz o quanto os investidores estão dispostos a pagar pelo patrimônio líquido da empresa. Já o VP, que é o valor patrimonial de uma empresa, por ação, é calculado ao dividir o PL, patrimônio líquido, pela quantidade de ações disponíveis no mercado. No caso dos FIIs são as cotas. O VPA, que é igual a patrimônio líquido, dividido pelo número de ações no mercado. Tendo o VPA em mãos, para calcular o P sobre VPA, basta apenas dividir o preço por esse indicador. E se ele estiver menos de 1, isso significa que ele está bem descontado comparado ao seu patrimônio líquido. Vamos dar um exemplo aqui. Se você for comprar uma casa e hoje ela está avaliada a R$300 mil e você pagar 250, você está comprando ela com desconto, certo? Se você pegar e dividir o valor que você pagou pelo valor que ela vale, ela vai dar 0,83. Isso quer dizer que você está pagando 0,83 centavos para cada R$1 do valor real dessa casa. Isso também se aplica aos FIIs, os fundos imobiliários, também ações, tá? Dividend Yield. Ah, o glorioso Dividend Yield. Dividend Yield é a relação entre o dividendo pago por um fundo imobiliário
e o preço das suas ações. Essa medida é usada para avaliar a rentabilidade de um fundo imobiliário e sua capacidade de gerar renda aos seus proprietários. O dividend yield é bem fácil de calcular. É só você pegar o dividendo que foi pago naquele mês e dividir pelo preço das ações, ou no nosso caso, das cotas dos FIIs. Você vai obter o dividend yield. O dividend yield elevado indica que o fundo imobiliário está gerando uma boa receita, uma boa renda para os seus proprietários. É importante notar que os fundos imobiliários com dividend yield baixo pode ainda ser lucrativos. Vai depender muito do preço que estão as cotas. Fazendo uma correlação com a taxa de vacância, se a vacância está alta e mesmo assim o fundo continua pagando bons dividendos, quando esse problema da vacância for resolvida, isso pode apontar lucros bem maiores no futuro. Ele tem margem para crescer. Então vamos aproveitar esse momento agora e vamos para a tela do computador para verificar esses indicadores na prática. Bom, aqui já na tela do computador vamos analisar esses dois fundos, o ABCP11, que é um fundo de shopping, né? E o RECT11, que é um fundo de escritórios. Então vamos lá começar pelo ABCP11. Vamos olhar a taxa de vacância deles. Vamos olhar aqui no Investidor 10. Eu estou tanto com o Investidor 10 quanto com o Fundos Explorer para olhar, mas vou começar aqui pelo Investidor 10. Então, taxa de vacância. Então a taxa de vacância do ABCP11. ABCP11 ele é baixa, 3%, né, apenas. Então é uma taxa boa. Vamos para a localização. Aqui também vai ter a localização do shopping. Então ele tem aqui, ó, ele fica no estado de São Paulo. É apenas um shopping, né? Então ele tem deve ter várias salas comerciais. Porém, né, a pandemia nos ensinou que você ter todo o seu capital alocado apenas em um ativo não é boa ideia, né? Então, aqui eu já ficaria um ponto de atenção. A diversificação dos seus investimentos faz toda a diferença. Depois a gente pode ir para a liquidez. Vamos para a liquidez. A liquidez diária dele é de 83 mil diários. Vou dar uma olhada no Fundos Explorer para a gente ver quanto. Aqui no Fundo Explorer ele tem 1.581 negociações diárias. É bem baixo, né? Se for comparado com outros, é bem baixo. Então, se você precisar se livrar desse papel, não vai ser tão fácil. Então, isso aqui já deixa você com um pezinho atrás. Isso que é a verdade. Vamos ver o P sobre o VPA dele. O P sobre VPA... Ele já dá aqui, ó, P sobre VPA, valor patrimonial, R$ 91,49. Se nós formos olhar para o valor que ele está sendo negociado agora, ele está sendo negociado a R$ 64,16. Então ele está descontado. Se você for olhar preço sobre VP, valor seria como se você estivesse pagando 70 centavos para cada R$ 1 de patrimônio que ele tem. Então ele tá descontado. E se nós formos olhar agora aqui para o dividend yield, ele está pagando um dividend yield de 9,32. Eu avaliaria desse fundo. Pelo fato dele ter apenas um empreendimento, eu ficaria um pouco o pé atrás, né? Mas o preço de compra dele tá bom, o dividend yield anual tá bom, só que a localização dele é boa. Vamos dar uma olhada aqui. Localização aqui. Ó, aparentemente é um lugar bom aqui em São Paulo, ó. Avenida Industrial, Santo André, fica em Santo André. Tamanho da área bruta locável, isso aqui no Fundo Explorer. Então é um fundo assim, um ponto de atenção por conta de ser apenas um empreendimento, né? Se pode acontecer alguma coisa, todo o seu patrimônio alocado em apenas um investimento é um pouco preocupante, né? O segredo dos investimentos são a diversificação. Então agora vamos partir para o outro. Agora aqui vamos analisar o RECT11. Bom, começando ali pela taxa de vacância, já vamos começar pela taxa de vacância, né, para seguir a ordem do nosso vídeo. Vacância, a vacância está 12,70, está um pouco alta a vacância do RECT11. Localização, vamos ver a localização. Vamos dar uma olhada aqui primeiro no Investidor 10, que tem várias informações, tá? Ó, então ele tem 6 empreendimentos em São Paulo, um no Paraná, um no Distrito Federal, um no Rio de Janeiro. Então já pode ver que ele é bem distribuído. Então esse aqui é o nome dos prédios, Edifício Evolution Corporate, Estado de São Paulo, Distrito Federal, Edifício Parque da Cidade. Cara, aqui ó, bastante, já é bem mais diversificado, né? Vamos dar uma olhada aqui no Fundo Explorers. Eu quero ver como é que é uma localização aqui no Fundo Explorers. Ó, então aqui você consegue ver, ó. Se você quiser ver aqui o de São Paulo, ó, você pode ver para quem até que tá, ó, inquilino.
Boa Vista Serviço, Jari Celulose, AGP Tecnologia, bastante gente, vamos ver aqui. Ó, algumas empresas aqui, ó, até para Caixa Econômica Federal, aqui é bom, hein? Caixa não vai fechar não. Vamos ver esse outro aqui. Banco do Brasil, aqui em Curitiba é Banco do Brasil, aí, ó. Vamos ver o Distrito Federal, para quem que estamos alocando aqui. Deixa eu diminuir um pouco para ficar mais fácil localizar. Vamos ver em Brasília. Ministério da Cidadania, ó, ótimo inquilino, viu? Tá alugando para o governo. Então você já viu que o RECT 11, apesar dele estar com a vacância grande, ele já é bem mais distribuído, né? Vamos dar uma olhada agora na liquidez dele, se é fácil se livrar, caso você queira, do nosso amiguinho aqui, RECT 11. Liquidez de 7.156 diárias, 7.156 negociações diárias, né? É um valor bom. Já aproveitando aqui para dar uma olhada, o P sobre VPA, vamos ver aqui no RECT 11 que ele já aparece calculado ali para nós. P sobre VPA, então aqui ó, R$95 e está sendo negociado a 51. Se eu ver o P sobre VP, ele está a 0,54, ou seja, a cada R$1 de patrimônio que esse fundo tem, você estaria pagando 54 centavos. Até que dá para ver que ele teve uma desvalorização nos últimos 12 meses, de 17,29%, 17%. E o último agora é o Dividend Yield, que ele está de 11,78%, até pagando mais do que o ABCP11. Aqui eu já gostei mais. Vamos dar uma olhada no histórico de pagamento de Dividend Yields, que isso é bom você olhar. Às vezes você olha só o último mês, e às vezes esse mês específico que você está olhando, ele está pagando bem. E aí você vai olhar no histórico, não está pagando tão bem. Vamos lá. Aqui, histórico de Dividend Yield. Olha, ele tem um histórico bom de pagada. Tem aqui desde 2019, né? São 3 anos de pagamento. Janeiro ainda não apareceu aqui. Não, já apareceu fevereiro. Ó. Então ele tem um pagamento bom, um histórico bom. Dividend atual de 11,78 anual. Então é sobre 2022. E no médio dos 5 anos ele dá 11,78. Então ele mantém essa média de pagamentos. É um bom fundo. Então é isso aí, pessoal. Basicamente é isso aí. Bom, pessoal, esse é o vídeo que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Dá aquela força pro canal, curta, comenta e compartilha. E bora até o próximo.